Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo. Esse é o do Quarto Pro Ateliê. E antes da gente começar aqui hoje, já se inscreve no canal, se você não for inscrito, e deixa um joinha pra gente que ajuda bastante na divulgação. Bom, para quem não me conhece, para quem está vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Guarido, eu sou curadora, pesquisadora e crítica de arte, focada em arte brasileira, e eu apresento aqui toda quarta-feira, às 8h30 da noite, uma conversa nova com um artista sobre uma obra ou uma série. E acho que é isso, bora pegar alguma coisinha pra gente beber, pra petiscar, pra acompanhar essa conversa incrível que vai ser hoje com a nossa convidada, que é a Luísa Brandelli. A Luísa trabalha a partir do jogo de significação e discurso através de procedimentos formais e simples, pela técnica, forma e matéria. Procura provocar imagens do passado que continuam a ser reproduzidas e reatualizadas e que transitam entre celebração, violência e desejo. Seu interesse está na relação política e libidinosa entre símbolos e coisas. Luísa nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E com isso eu vou chamar a nossa artista de hoje. Oi, Luísa. Tudo Oi, bem? tudo bem? Tudo bem? Conte-nos sobre você. Você é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e você mora hoje em São Paulo, né? Sim, eu moro há 7 anos em São Paulo. Eu vim de Porto Alegre, mas a minha formação não foi em arte, nem lá, nem aqui. Eu fui fazer um mestrado em artes em São Paulo, que terminou no final do ano passado. Mas frequentei muitos grupos de discussão de arte, mais teóricos, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo. E podendo citar assim, principalmente em Porto Alegre, o Jailton Moreira e a Maria Helena Bernardes, que são professores assim, maravilhosos. E em São Paulo, o grupo do Pedro França e do Paulo Miada no Tomiotaki, que também foi super importante na minha formação. Eu amo os dois. Eu também. Acho o trabalho incrível. Você foi uma das primeiras turmas, né, da escola Então, antropofágica, entrópica. antrópica. Eu comecei em 2014, grávida, e aí, mas assim, eu comecei sem meio, tinha feito alguns experimentos, assim, como artista, mas nada, não sabia muito bem, e já fui fazer o grupo, que quem me indicou foi o Jailton. E aí, grávida, então eu fiz um semestre, parei e voltei em 2017, eu acho. E Uhum. fiz mais um semestre ou um ano. Você chegou a Então, trabalhar com a RI? não, não Eu trabalhei. fiquei curiosa sobre isso. Será que ela já trabalhou com essa formação dela ou utilizou Não, muito quando eu, disso? Como é que quando eu foi? entrei no RI, eu negava, minha mãe é artista e eu sempre amei a arte, tipo, ia nas exposições desde criança e tal, mas eu negava ser artista, eu falava, não, não, é você é outra coisa. E aí eu queria, quando eu entrei no RI, eu queria ser diplomata, assim, minha ideia era ir para política, diplomata, concurso e tal. E aí no meio do caminho eu comecei, não, acho que eu vou para a área mais empresarial e tal, uma coisa mais do marketing. Aí eu trabalhei numa agência de publicidade, durou tipo 2 meses e eu saí correndo. Eu achei que era lá que eu ia expor minha criatividade e não, tu só Não. reproduz protocolos e reproduz coisas. Né? Uhum. E aí eu comecei a me desiludir, eu fiquei pensando, talvez diplomacia de novo. Aí eu fui vendo que são só interesses mesquinhos dos líderes, dos governos, e que é tudo uma coisa de pessoas com as suas vaidades. Aí eu falei, não, estou desiludida do mundo. E aí comecei a experimentar trabalhos de arte, assim, mais com fotografia que eu mesma tirava, assim, Uhum. usando umas outras apropriadas. E foi quando eu entrei no Tomiotaki, que eu tinha uma coisa mais de foto. Uhum. E aí foi indo, assim, foi testando e chegando num trabalho. E eu, assim, eu vejo que minha primeira produção que eu penso, foi aí que eu comecei a ser artista, foi em 2015, e aí em 2016 que eu comecei a expor meu trabalho. Então acho que
esse é o processo, assim. Mas você se utilizou de algo, assim, você vê alguma coisa clara dessa influência da sua graduação? Sim, porque, assim, no meu TCC, eu fiz pesquisa de iniciação científica durante a faculdade e o TCC, né. E a Uhum. pesquisa de iniciação científica, eu fiz uma coisa que era a moda brasileira, como a moda brasileira se utilizava dos símbolos do Brasil para vender essa imagem para o exterior, para se Caramba! vender, e como o exterior enxergava a moda brasileira a partir desses símbolos, que era o biquíni, os coqueiros, Nossa, que esses símbolos que tinha muito interessante. na moda. É, então eu já tinha um interesse nessa coisa de identidade brasileira. Assim. Acho que o título até era Identidade Brasileira na Moda. Aí tinha que sempre relacionar com uma coisa exterior, né? Na moda, no mercado externo, sei lá. Nossa, mas eu fico chocada como os trabalhos e as pesquisas sempre voltam. Sempre. De um Incrível. jeito ou de Incrível. outro. Eu lembro que É. também quando eu fiz o TCC, todo mundo faz a mesma graduação, obviamente, mas os TCCs eram tão distintos, as temáticas, a maneira de abordar, que parecia que cada pessoa fez uma faculdade diferente. Ninguém, os professores olhavam assim: como que vocês chegaram aqui? Vocês fizeram a mesma coisa? O que que deu errado? O que que Ah, deu certo? Porque é muito imagino. distinto o pensamento que veio disso. Sim. E eu fico pensando que esse é o meu interesse do meu TCC, que é relações de poder e símbolos, não deixa de ser de símbolos também femininos, como se é utilizado isso. É algo que eu sempre me interessei desde muito nova, pelo menos desde os meus 15, 16 anos. Eu me Aham. formei com 25, então são 10 anos e as coisas vão voltando mesmo. Eu acho muito interessante isso. Mas É. você fez mestrado na Unesp em Em práticas e práticas. procedimentos. E qual que era o nome da tua tese? Você sabe? Era, da minha pesquisa foi urgência, imagens e montagens. Revista Urgência, Imagens e Montagens. E aí eu sempre tive medo do mestrado, porque na minha cabeça, quem fazia mestrado ia ficar estudando seu próprio trabalho e ia acabar meio que engessando o próprio trabalho. Então, quando eu me inscrevi no mestrado, eu pensei, bom, vou tentar fugir disso. E aí, quando foi desenvolvendo, eu cheguei numa solução, que para mim foi muito boa, era não vou falar do meu trabalho, vou falar de algum ponto que me interessa, que é essa relação entre como duas coisas juntas podem dar um significado aberto, um significado não definido, que é a montagem, né? Então eu falei muito de montagem no cinema, no jornalismo, tipo Susan Sontag e Eisenstein, que são tipos de Uhum. montagem diferentes, porque no jornalismo a montagem é uma foto, uma legenda, na publicidade também. Aquilo te induz a ter uma leitura específica e vai ser aquela leitura que é o que tu quer que a pessoa Uhum. entenda e é o que vai ser. E no cinema mais experimental do Eisenstein, por exemplo, são duas imagens que não têm uma relação e aí tu vê aquilo e aí tu vai ter que buscar um significado, tu vai ter que trabalhar intelectualmente para buscar um significado para aquilo. E é isso que me interessa, assim, quando não tem um significado único e quando o público tem que fazer um esforço de pensar para ter uma leitura daquilo que está sendo proposto. E aí, no meu mestrado, eu fiz isso. Eu fiz um texto, uma pesquisa teórica, assim, extensa, com esses autores, tal, que falam Uhum. sobre imagem, significado de imagem. E aí, como trabalho, eu fiz uma revista é uma revista que funciona sempre, né? Uma imagem aqui, uma imagem aqui, as revistas. Então, é sempre essa justa posição entre duas imagens. E aí, tu, às vezes, tu olha e pensa, acho que ela quis dizer isso. Aí, tu passa para a próxima, mas será? Então, sempre tem uma dúvida sobre a minha real intenção, ou o que, que eu penso. Porque, no fim, não importa o que o artista pensa, porque o trabalho vai... Tipo, o artista pode ter feito uma pesquisa, assim, maravilhosa, teórica, e faz uma obra. Mas Uhum. aquilo tudo que ele pensa vai sumir, porque a obra vai ter que existir sozinha no mundo, né? E isso me interessa muito, assim, quando a obra existe e o que as pessoas, me interessa muito mesmo, é que ela permita gerar pensamentos, por mais diferentes que sejam, por mais que seja
julgamento moral de certo e errado, ou acho que ela está criticando, não, acho que ela está celebrando, não, acho que ela é contra, acho que ela é a favor disso. Então isso me interessa muito, assim, e não tem certo e errado. É porque também tem a referência pessoal de quem tá vendo. Exatamente, Não tem muito como. exatamente. O meu olhar, ele depende muito de tudo que eu consumi na vida. Quais são as minhas referências, o que que eu já vi, o que que eu não vi, o que que eu quero, o que eu não quero, o que que eu acho correto, o que eu acho errado. Sim, E uma obra também pode mudar muito o significado conforme o tempo vai passando. Um momento sim, a gente também, tinha uma visão de mundo, depois a gente muda essa visão de mundo. Não, não é nada set in stone, né? Tipo, não é escrito nas pedras e pronto, acabou. Eu acho que sim, essa ambiguidade é boa. Eu tava muito. reparando muito esses dias em como as pessoas reagem às obras, sabe? E o que de fato, sei lá, às vezes o discurso do artista é o oposto daquilo tudo. Mas a Sim, pessoa recebe isso dessa maneira e ela percebe e é afetada dessa forma. Então, eu acho que acaba que o discurso dá certo de um jeito ou de outro. sim. Mas eu tava falando com você sobre o Sérgio Basbaum e ele literalmente trabalha com esses autores que você estava falando e todas essas justaposições Aham, que e legal. que você fez no Acho que vai mestrado. rolar uma PUC aí. Vai rolar uma PUC. A gente vai se encontrar na PUC. Vai. É, Mas assim, eu acho muito legal essa abordagem com essa temática, esses símbolos que você traz. sim, Porque é uma coisa que conecta muita gente. sim, sim, total. E você São tira esses essa dados de arte, né? cultura, né? São esses dados de cultura que. Pois é, antes eu falava assim, símbolos, que também são, né? Mas tu pensar eles como dados, assim, não que eles representem, mas que eles estão aí, né? Tipo, estão aí, qualquer. Sai na rua, tu enxerga. Esses dados que eu trabalho, que é tu enxerga uma igreja evangélica, tu enxerga uma gostosa, tu enxerga sei lá, de relações de classe, de aparência. Então, e no Brasil isso é muito, muito forte, né? Tipo, tudo isso está meio que fervendo sempre, assim. Não, são coisas que a gente nasce e cresce, independente do local que a gente esteja, ou da família que a gente cresça, a gente tem todos esses símbolos no nosso dia a dia. Você vê essas pessoas na rua, você vê o corpo da mulher de uma maneira bem específica. Eu acho que quando a gente vai pro Rio isso fica muito claro. Eu tava com uns amigos gringos no Rio, esses tempos atrás, e aí eles foram pela. Eu levei o namorado da minha amiga, que ele. Ele é o quê? Eu acho que ele é. Ele mora muito tempo em Nova York, mas ele é. Não sei se ele é israelense, alguma coisa assim. Ele foi pela primeira vez na praia, assim, em Ipanema. Foi um Ah, é. choque tão grande para ele. Ele ficava assim: que está acontecendo aqui? Porque todos os corpos se É, o sentiam Rio de muito Janeiro é bem. incrível como ele é o que ele mostra que é, né? Tipo, a imagem do Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. É o Rio de Tu chega Janeiro. no Rio de Janeiro, tu vê um monte de cartão postal. Tu chega na praia e tem muita mulher bonita e corpos e é isso mesmo, né? Não, e ele ficou Não é chocado que mentira. não são todos os corpos perfeitos, mas todo mundo se sente. Está Sim, confortável com ele, se sente bem com o próprio corpo e não se importa em também esconder, em ficar cheia de sim. dedo, em usar calcinhas gigantes e sei lá. E aí ele chegou travadão, assim, ele ficou que eu faço? De blusa, de sapato, ele não conseguia tirar a camiseta, assim. E ele passou 3 meses no Rio. Aí ele se soltou, aí ele já tava, tipo, correndo na praia. Ele falou: No isso final é já tava de vida, sunguinha. isso é maravilhoso. Ele tava É, assim. Mas pra ele foi muito chocante. Você vê as pessoas tão chocadas assim, porque pra gente é muito natural. Todo mundo usa biquíni aqui. sim, E todo mundo usa biquíni pequeno, não é aqueles biquínis gigantescos. E todo mundo tá tão confortável com o corpo, bem ou mal, né? O corpo sim. não é um tabu.
no Brasil. Mesmo assim, não, é um tabu, sim, eu acho que é. Você acha? Mas Eu você acha acho. que, Eu comparado, acho por que é um exemplo, país aos Estados cheio de Unidos, tabus. Cheio, cheio. ah, sim, é Eu super acho. conservador. Não sei. Já ouvi falar que no Brasil tem a aparência de ser mais liberal, mas na intimidade é mais conservador, e que nos Estados Unidos eles são mais conservadores, mas na intimidade são mais liberais. Porque eu acho que existe um É. conservadorismo muito grande no Brasil, né? Tipo, isso é Sim. óbvio, tanto que o governo Bolsonaro. Então eu acho que tem essa aparência, mas não é uma coisa, não é super bem resolvida, eu acho. Acho que tem Não, eu muito. acho que super bem resolvido não é. Senão, acho que a gente não teria tanta cirurgia plástica como a gente tem. Sim, sim. Eu acho que a gente pode pensar por esse lado. Mas tem uma coisa que é muito doido, né? A gente, eu sempre penso numa coisa meio bizarra, que é, no momento que o Bolsonaro estava sendo eleito, acho que uma das músicas que estava número um nas paradas era da Pablo Vittar, uma drag, tipo, Sim. de biquíni. Assim, é muitos opostos. É muito difícil fazer uma análise de Brasil. Uma coisa que eu sempre tentei e eu sempre acho que, ó, já é assunto de mestrado. É muito difícil fazer análise de Brasil porque é muito ambígua a coisa. Então, é por isso que é difícil tu tomar. Não, partido, óbvio que tem que tomar opinião, óbvio que tem que ter, mas definir, assim, aliás, principalmente quando lida com moral e Bons definindo se é. costumes. Eu fiquei pensando, me perguntaram, por que que tu adora, por que que a Anitta pra ti, né? Tipo, porque, sei lá, eu sempre, Ah, o trabalho sempre, que você não, mas já postou no trabalhei Instagram. com, eu já trabalhei com uma foto da Anitta e tal. Uhum. E aí eu falei, putz, tá, porque a Anitta é a Anitta, né? Ela é esse dado cultural gigantesco de um Brasil, mas ao mesmo tempo ela me incomoda porque eu não sei direito, sabe? Eu não sei direito o que, que eu penso dela. E isso eu acho muito potente, quando tu não sabe direito. Assim, Uhum. artistas, coisas que eu normalmente admiro nas artes mesmo, assim, trabalhos de arte, artista, são os que eu não consigo segurar, parece que eu não consigo definir o que, que é o trabalho, sobre o que, que é o trabalho. E a Anitta também é assim, porque ela é isso, a mulher, tipo, mas na minha época, as mulheres que eram Anitta, elas eram as dançarinas da banda. E aí, daqui a pouco, vira a própria mulher, mas continua sendo aquele modelo de gostosa. Então, eu fico nessa indefinição que eu acho maravilhoso, criativo, e vai indo. E aí, eu acho ela, tipo, super Brasil ali, né? Lançado. E é muito louco, porque eu não sei se você gosta disso, né? Mas tem a ascensão das Kardashians, que é tentando Sim, sim. replicar esse corpo brasileiro. Tanto que todos os Ah, é? procedimentos. Todos São os Brazilian Butt, não sei o quê. É, exatamente. E elas tentam replicar esse corpo brasileiro que claramente você vê que é fake. Tipo, não tem como você ter uma bunda desse tamanho com uma perna desse Ah, tamanho. incrível aquilo. E a cintura. Porque é lipo, né? Você tem que tirar daqui pra você pôr na Não, eu sei, bunda. uma amiga me falou, te faz tipo um corselet interno, assim. E aí você tem que. As pessoas ficam enlouquecidas com isso. Todo mundo em Los Angeles, pelo menos, fazem. Todo mundo tem o mesmo corpo, é meio bizarro, assim, é uma coisa muito esquisita. E é tentando replicar esse corpo brasileiro que é natural. Tu acha que é uma corpo brasileiro? Porque na verdade elas são meio Barbie, né? Porque vai uma coisa assim e depois vem um quadril assim. Ah, não, você tá falando das Kardashians? É. Tá, tem a Ah, bundona que a Barbie não tem, mas elas têm uma coisa assim e depois vem uma coisa não, que parece. é a tentativa, né? É que entre a tentativa é aquela coisa, Sim, copia, mas não copia igual, sabe? Tem sim, uns memes relacionados a isso, e, tipo, não dá muito certo, porque você vê que não é natural. Quando você sim. vê que não é natural, é uma coisa que, na minha opinião, deu errado. É, eu não sou contra a cirurgia plástica, de modo nenhum. Inclusive, talvez até faria, talvez até faria. Não vamos descartar isso. Faria talvez não. Talvez sim, talvez não. Sim. Vamos deixar aí o tempo dizer. Mas eu acho que assim,
não para replicar uma coisa inexistente, criar uma realidade inexistente, sabe? Tipo, elas são mulheres bonitas, que sempre tiveram corpos bonitos, que têm condição de, tipo, N jeitos para poder, tipo, ser saudável e tudo mais, mas preferem criar uma ilusão muito irreal, que parece uma Barbie, que não parece uma pessoa de verdade, sabe? Eu Sim, acho que não sou tão fã. Ah, eu prefiro a Anitta, que provavelmente também já fez várias sim, lipos e sim. coisas do gênero. Super, várias, né? Ela disse que já fez, né? Tipo, ela já fez muita plástica. Mas Sim, mas tá na cara, tá na cara. Mas tudo literalmente. bem. Tá na cara, literalmente. Literalmente. Sim, tudo bem, mas. A gente não tem, mas não sei, brasileiro não tem muito pudor de esconder muita coisa, né? Tem e não tem. É uma coisa Não meio, por exemplo, sei. cirurgia plástica é uma coisa que as pessoas falam naturalmente. Ah, eu fiz isso, aquilo. Não é um tabu tão absurdo, né? Pelo menos aqui. Você chega Ai, pra não garotas sei. super novas, você fala assim: não, eu fiz peito, eu fiz bunda, fiz isso, eu fiz aquilo, nariz, e eu faço de novo. Sem muito. Assim, pessoas mais novas que eu. Sim. Mas eu acho que tem uma Deve coisa ter. a ver com, sei lá, Instagram, né? Uma outra geração mais da imagem e não interessa o que tu faça desde que fique perfeito. Não sei, É. não sei. E aí, Mas conte-me mais. eu acho o Brasil cheio de tabus, cheio. Que lugar não tem tabus? É, eu não sei. Eu imagino Conte-me. que, tipo, Suécia e tal, tem menos tabus. Será? Eu não sei, acho que a gente tem um histórico muito católico, né? E cheio de pecado, Super. de culpa. Então meio que a gente quer ser liberal e né, curtição, mas é cheio de culpa, de não pode, depois tu vai lá e paga os teus pecados, vai na igreja, ou sei lá. Deus é Então, fiel, são né? essas contradições, essas ambiguidades, né, que É, não. Não, isso são essa é. A gente. loucura. Se a gente for pensar em história da arte brasileira também, né? A gente começa com o barroco. A gente está Sim, acostumada com esse sofrimento, com essas referências de meio quase que tragédias, né? Do corpo estilhaçado, de um drama intenso. sim. É bem pensar o corpo. É, drama, é carne, é prazer e culpa, é tudo misturado, né? Desejo é uma coisa muito frequente, né? E eu acho que para puxar Sim. isso, eu acho que você pode falar de bronzeado, talvez. Tá, Que Bronzeado é um tá, trabalho que tá foi lá dos combinando com o primeiros. fundo da sua. Ah, é? Não sei, não tô me vendo Tá, muito. tá Está aqui, convivendo. né? Tá combinando. É, então, são esses materiais que é o latão do letreiro, na verdade, do Gostosa, né? Depois eu começo a usar o latão de outra forma. Assim. Uhum. Mas o bronzeado veio de 2015, foi quando eu me dei conta que eu queria fazer, tirei os meus tabus e os meus certos e errados na hora de produzir, Uhum. falei, vou fazer o que me dá prazer, que é sobre o que eu quero falar, e azar se é exagerado demais, se é popular demais, é isso que eu vou fazer. E aí eu acho que eu fiz primeiro bronzeado e depois o Gostosa. E o bronzeado Uhum. começou com um couro sintético dourado que eu tinha em casa. E eu pendurei numa corda de varal azul, assim, aquelas de plástico mesmo. E aí tá, nossa, tipo, essa carne, essa pele, né, no sol, porque a corda do varal remete a estar estendido no sol e tal. E aí depois, até conversando com o Jailton, eu troquei esse couro sintético por um couro natural. Eu fui lá, tipo, se compra, né? Couro. Aí eu não sabia nada disso. Aí eu fui lá na loja dos couros, que agora eu esqueci, a Carneiro Leão, acho. Comprei o maior couro que eu conseguisse cortar num retângulo e ficasse Uhum. grande e pintei com spray dourado. Então eu fiz esse couro, que era um couro artificial, um couro de verdade dourado. Então eu passei um bronzeador. E assim, essa coisa do bronzeado, no Rio Grande do Sul,
as pessoas... tem uma cultura muito específica, assim, talvez seja de uma classe, que é a cultura de praia. Assim, a gente não tem praia em Porto Alegre, mas as pessoas vão para a praia no final de semana, as pessoas são fissuradas no Rio de Janeiro, são fissuradas em estar bronzeado. Então, assim, tem uma época do colégio que hoje em dia eu não sei mais, mas imagino que seja assim, que as gurias ficam loiras e laranjas, porque elas passam autobronzeador ou fazem um bronzeamento artificial. Então, estar bronzeado, e as pessoas brancas nessa classe, é uma coisa assim, tipo, tem que estar bronzeada, é uma quase a plástica, assim, você tem que estar bronzeado para estar bonito. E aí meio que veio disso, dessa fissura que eu tinha também em estar bronzeado, sabe? Eu queria estar bronzeado. E aí veio disso, assim, dessa memória de adolescência, de estar bronzeado, de ficar se torrando no sol, e ser uma carne, um corpo Cara, estendido. é muito engraçado, porque quando eu era adolescente, eu era pavoroso estar bronzeada, tipo, Ah, é? pavoroso. Sim, você tinha que Mentira! ser Sério? branco assim, tipo, Ai, é, não. Jamais imaginei. vampira. Vampira. Isso era terrível. Se você era bronzeado, você tava tipo assim, o que você tá fazendo aqui? Era uma É coisa que São Paulo, né? horrorosa. Outra coisa, né? E Sei ultimamente, lá. nos últimos anos, aí eu comecei a aprender a gostar de ficar bronzeada, de querer ficar no sol, de passar um tempo no sol, de entender que também é bom vitamina D, que é saúde, de ter uma relação Sim. melhor com isso. Mas a gente tinha pavor, assim, sol de, sei lá, 30, 40 graus, todo Mentira. mundo de Não, a gente moletom. ficava. Era Assim, meio-dia só o que a gente ia pra pegar, assim, sempre um protetor, né? eu lembro Que na loucura. escola que todo mundo, assim, todo mundo, uma escola toda, era, sei lá, 30 graus, todo mundo de japona, de tipo, moletom, assim, cara Jura? fechada. Sim, a cultura era muito diferente, porque todo mundo, sei lá, a escola que eu estudava também, todo mundo tinha uma cultura muito de pichação, de rua, Ah, era uma coisa bem de urbana. roupas assim largonas, era uma outra Entendi. realidade. Mas é muito diferente, né? Muito. Bizarro. Não, mas eu adoro hoje em dia, eu gosto mais dessa Não, cultura hoje em do. dia eu nem fico mais torrando no A sol, gente passo protetor, inverteu. nem. Nossa. Mas aí eu acho que Gostosa fala bastante sobre isso, né? Dando uma Sim, continuidade. fala. E quando eu fiz o Gostosa, tem uma coisa muito engraçada que eu fiz. Eu falei, vou fazer e tal. Aí eu passei numa loja, tipo, numa rua meio para baixo, aqui do perto da minha casa, que é no meu ateliê também, e aí tinha uma loja que tinha esse letreiro, não me lembro o nome da loja, mas tinha esse letreiro em latão, e eu, nossa, olha isso, que lindo. E aí eu pensei, me remeteu uma propaganda de cerveja, e aí sempre tinha uma gostosa, com um fundo de Uhum. praia e tal. Porque eu sempre tenho vontade de meu trabalho meio que condensa coisas mais complexas, ou eu nunca ilustro uma imagem, tipo, eu não ia botar uma gostosa para estar para falar da gostosa. Então eu meio que uso o conceito da palavra, né? Então eu tenho essa vontade de condensar coisas que são complexas e com muitas informações, eu condenso em uma forma mais sintética, assim, mais simples, né? Então eu quis condensar tudo isso da propaganda de cerveja e tal, e nesse letreiro na frente daquela paisagem de uma praia caribenha. Não é nem brasileira aquilo, eu acho, né? Sei lá. Ou no Nordeste, muito Nordeste, mas eu acho que é mais Caribe. E aí quando eu fiz, eu falei, será que eu faço? Eu falei, foda-se, vou fazer. E aí quando eu fiz, eu tipo olhei aquilo e falei, nossa, eu acho que eu não vou mostrar, as pessoas vão interpretar muito errado, vão achar que eu sou machista, vão... Eu acho que isso vai me tirar de chances de conseguir qualquer coisa. E aí eu me inscrevi no edital do Abre Alas, da Gentil Carioca, botei os trabalhos e fiquei, e assim, ó, até o último minuto eu fiquei em dúvida em botar o Gostosa ou não. E aí botei, e é óbvio que foi o trabalho que, tipo, que adoraram, e é um trabalho bem complexo, né? E tem uma Uhum. exposição de mim mesma, tipo, de fazer isso, tu se sente exposta, mas como não é sobre mim, também não é sobre isso.
Então, aos poucos, eu fui fazendo as pazes e amando esse trabalho, mas que no começo eu tinha muita vergonha. E o Abapuru também é um trabalho que eu tinha um pouco de vergonha Eu já vou de, até mostrar o Abapuru. de mostrar. E até um amigo falou, olha, isso pode ser um bom índice, quando tu se sente um pouco constrangida, pode ser que tu está entregando uma coisa a mais, assim, né? Uma coisa que tu não tem tanto controle. Eu E, acho que é interessante você trabalhar com o próprio corpo, porque você acaba fazendo uma crítica à maneira com que sim. as pessoas encaram isso, porque por que que você tem que ser sempre sexualizada por você mostrar o seu corpo? Você não Não, pode ou só então nas mostrar o seu artes, por que corpo? tem que ser um corpo disruptivo? Por que tem que ser um corpo diferente do padrão, né? Se eu tenho esse corpo padrão, que eu tenho mesmo, e, e quero trabalhar com ele pode ser um material de reflexão e pensamento, e pode, sabe? Ele é o corpo padrão, mas é o corpo que é o padrão. Por isso que a gente tem que olhar também para esse tipo de corpo, né? E não só Não, para o mas ao que mesmo foge. tempo, além de tudo isso, eu acho que uma grande crítica com esse corpo é você não tá sobre o olhar de um cara, sabe? De um homem, de toda Sim, essa estrutura padrão da coisa. É você por você mostrando um corpo normal, como todo mundo tem um corpo. sim, Não precisa desses estigmas todos, sabe? Em sim. cima disso, você tá retomando o poder para você. O poder é E seu. quando eu comecei a fazer trabalhos com fotos do meu próprio corpo, no começo eu fiz com um fotógrafo, um amigo até, mas aquelas fotos eu nunca consegui usar direito, nunca usei, na verdade. E aí eu entendi que eu mesma tinha que fazer minhas fotos. Tipo, então são tudo selfies, assim, fotos que eu faço de celular de mim mesma. E, e aí, quando eu entendi isso, fez mais sentido também, né? Mas E eu você vou tem pagar para alguém fazer uma foto minha, né? Mas você olha para em algum momento para o trabalho da Leta ou tem algum tipo de relação entre os dois A trabalhos? relação com a Aleta no começo foi de quando eu comecei a produzir e aí eu conheci o trabalho dela, pensei, uau, a gente tem um pensamento parecido, sabe? Sim. Tem alguém aí pensando que nem eu, esse corpo gostoso, bonito. E aí foi essa relação, assim, mas eu não comecei a partir, tipo, não tem essa Não, quem veio antes e depois, mas foi meio que junto, é. assim, foi um momento Mas teve algum que momento que vocês, tipo, já conversaram sobre isso, sobre essas pesquisas? já, a gente, sim, sim. Bem no começo, assim, a gente teve, Porque se são duas trocou assim, as pessoas ideias. que estão fazendo pesquisas similares de abordagens diferentes. Sim, sim, Com ideias diferentes. São pesquisas que querem ir para lugares opostos às vezes. Não acho que se sim, intersectam tanto assim. Mas tem uma relação, então. E você também já esteve bastante no Rio, então acho que quase sim. normal pensar isso. Mas você faz essas fotos como? Tipo iPhone? Era Samsung, né? A gente tava. Foda, né? Eu também, eu sempre ficava, nossa, vai ficar horrível. Aí quando eu ampliava, eu falava, ó, oh, ficou bom, né? Eu Não precisa, é que pra juro. mim, assim, o que até tem uma coisa de teste de cor, porque daí eu fiz uma e aí foi uma série, então as próximas perguntaram, ah, tu vai querer ver a cor? Eu falei, vou lá ver. Mas para mim não é sobre a imagem pela qualidade fotográfica, é pela Uhum. imagem, né? Então não é. Sim, Então, tá, vou ver a cor, quase sempre a cor tá ótima, e é isso, tá ótimo. Faz uma boa impressão. Porque o que me interessa é a imagem, e não aquele sim. o grão, a Não, mas a gente textura. questionou muito. Eu lembro que eu vi esse trabalho na Fortes e quando a gente eu fiquei eu e Rudá, a gente foi junto ver essa exposição e os dois ficou assim: "Como ela faz isso? É iPhone? Olha essa sombra, da onde que vem?" A gente ficou 3 horas tentando se Sério? questionando como é que você fez esse trabalho. A gente tava, como ela usa isso? É alguém que tira essa foto? Aí, tipo, ele ficava me olhando, eu olhava pra ele. Aí a gente chegou à conclusão, eu acho que deve ser um iPhone. E, e a gente deixou pra lá. Não era um Samsung. Descobertas, descobertas. Mas eu acho interessante você trazer esses padrões, porque
existe muito estigmas do erotismo que vem deles. E Sim. você trabalha com isso. Você traz à tona isso de algum modo. Sim. Você gostando ou não. Mas eu acho que é um objetivo, já que você trabalha com símbolos Sim. cotidianos. É. Me fale mais sobre esses relacionamentos que você acha que possa surgir, assim. Como você encara esse erotismo? Eu já, tipo, assunto erotismo a partir de Bataille, assim, É. já li muito, já amei, já tive paixões por isso, né? Mas quando eu fui mais por essa linha de ler Bataille e ter essa paixão por Bataille, eu fiz trabalhos mais plásticos, mais, não de imagem, não a ver com o erotismo da imagem da mulher, eu fiz trabalhos mais matéricos, assim. Uhum. Trabalhos de furar, de enfiar, nesse nível, assim. Quando eu faço as fotos das mulheres, eu não penso nesse erotismo batalhano, eu penso no erotismo da propaganda, da, não sei nem se chega a chamar erotismo, acho que vai mais por uma sedução, a ver com sentidos mesmo, da Uhum. propaganda, da música pop. E como isso tem, né, a gente celebra, mas também tem uma carga de, de, de uma violência também, não sei, Uhum. de uma exposição, uma superexposição. É que agora que a mulher já virou dona disso, mas ao mesmo tempo antes não, aí teve essa inversão, então tem esse passado que era mais secundário, o papel da mulher era só o corpo mesmo, hoje em dia a mulher já virou dona, né, já se apropriou, Uhum. mas que continua sendo meio problemático ter tanta, tipo, influência de bunda, tanta essa fissura no corpo, né? Acho que isso, e pouca educação e muita fissura no corpo, acho que isso é problemático, sabe? Não tem como não ser. Uhum. Então eu acho que, e aí, ao mesmo tempo, tu vê esses corpos e tu não pensa em nada, tu vê, tu sente, tu pode achar bonito, tu pode querer ter um corpo igual, tu pode ficar excitado, sei lá, mas tu não vai ter um pensamento. E quando eu trago para o meu trabalho, eu quero que esses corpos que a princípio são vazios na publicidade e tal, gerem, eu acredito que eles possam gerar pensamento, possam gerar reflexões. Então, eu pego um corpo que no seu uso comum ele é vazio e botando nesse lugar da arte, que é esse lugar privilegiado de signos e leituras, ele pode gerar pensamento, reflexão, relações que no seu lugar comum não teria tanto. Uhum. É, eu acho que esse corpo nesse ambiente faz você pensar e faz questionar, até porque não é tão bem quisto nas artes você se expor desse modo. Isso Não, é complexo, né? É, para é quase você um tiro no pé. é um tiro no pé, Tá? É, definitivamente. eu Mas a podia gente ter tem que ignorado isso refletir. para ir para outras coisas, né? Virar pintora, Acho que a sua mas vida ainda não. poderia ser mais fácil. Eu acho. Mas eu acho que também a gente precisa fazer essa força-tarefa para desmistificar isso. E para a gente também poder ser respeitada, independente de qualquer coisa. Isso não demonstra que você. A gente precisa discutir isso na sociedade, a gente precisa discutir isso nas artes, a gente tem que criticar e ver isso como um trabalho crítico, porque é um trabalho crítico. Mas eu acho que essa relação do corpo tem que ser desmistificada, a maneira com que as pessoas nas artes veem isso, porque todo mundo está acostumada a ver esse corpo da mulher através do olhar do homem fazendo isso. Teve uma exposição no MASP há um tempo atrás, quando acho que teve Histórias das Mulheres, que puseram todos os trabalhos, acho que invertidos, né, de corpos femininos, mas pintados por homens ou retratados por homens. E quantos desses corpos são de fato retratados por mulheres? A mulher não fala do próprio corpo, mas os homens fazem isso o tempo todo. Sim, o nu na história da arte é um dos grandes temas, né? Mas é o nu Sim. feito por homens, né? Nos bons começos de anos.
E da aí história da arte. você inverte essa relação. Sim, não é nem sobre o nu, é sobre outra É. coisa, sobre, né, É o corpo em si. É sobre claro, você o corpo que seduz, não o corpo nas suas formas anatômicas, mas é o corpo como um símbolo, como uma capacidade de sedução, de venda, de capitalismo de também, desejo também, né. de desejo, sim. E aí você depois disso, você traz o arara, que eu aí Sim, acho que que é subverte. um que não, é que porque meu trabalho não é só sobre são esses dados de cultura e entre eles é o corpo Uhum. esse corpo do desejo. Mas são ele é muito processual meu trabalho, então no fim o tema acaba, tipo, o assunto acaba sendo isso. Mas o que me interessa de verdade não é sobre o que é o trabalho, né? Tipo, sobre o que é o trabalho, mas o que é o trabalho. E como o que são são os materiais e a forma, vão poder gerar alguma coisa. Então, não é que eu né, tipo, faço uma pesquisa, até porque esses dados que eu utilizo, eles estão aí, eles não precisam de uma super pesquisa, de quilos de livros, de artigos para saber. Então, são materiais dados, né, Uhum. essa relação do corpo, da religião e tal. Então, e aí, mas de uma forma ou de outra, mesmo eu querendo fugir, meio que meu trabalho me puxa para isso de novo. O Arara, a ideia inicial, para contar como é processual, eu ia fazer esse tecido todo bordado de vermelho. Minha ideia é assim, vou bordar todo esse tecido, essa lã, de vermelho para fazer depois uma instalação, uns besouros, era uma loucura. Aí eu comecei e eu, putz, grilo, isso aqui vai dar trabalho, né? Porque É eu não grande. é grande e eu não sei fazer as coisas que eu faço. Eu vou fazendo e aprendendo enquanto eu faço, assim, quase Meu tudo, Deus. assim. Nada são coisas que eu desenvolvi uma técnica perfeita ou sei. Então eu comecei e aí eu fui aprendendo que se tu põe mais de miçanga de uma vez na agulha, né, rende mais. E aí fui indo, e aí acabou o vermelho. Aí eu, putz, tá, vou comprar. Aí eu fui comprar e na época, sei lá, eu achei meio caro. Depois hoje eu fui comprar de novo, eu não achei tão caro. Que é essa miçanga tcheca, que é uma miçanga perfeita. Ela tem todos os furinhos passam e tal. E comprei uma chinesa. Era tipo um quinto do valor. Aí chegou essa miçanga e ela era vermelha, só que já era um outro tom de vermelho. Várias miçangas não fechadas, assim, a agulha não passava. Aí eu falei, bom, o que eu faço? Eu vou usar essas miçangas que eu já tinha feito um trabalho em 2016 de miçangas, que eram umas pulseiras indígenas com umas outras palavras mais da nossa sociedade, a sociedade ocidental, sei lá, Uhum. tipo propagandas do governo, com essas como se fosse pulseiras indígenas, esse artesanato indígena. E aí Uhum. tinha essas pulseiras que sobraram, então eu resolvi, vou escolher então, pulseiras não, tinha miçangas, eu falei, vou escolher então algumas cores, essas 3 cores, e vou fazer até acabar a cor. Então, tanto o desenho quanto a quantidade de cor que foi se formando, foi meio Uhum. que, foi tipo, é o que tem, vou fazer com isso e tal. E aí no meio do caminho, tipo, super trabalhoso, já estava na metade do tecido, e eu falei, tá, legal, trabalhoso, é bonito, tá, tem impacto, um bordado, mas e aí, o que que é isso? Sabe? O que é isso? Aí eu tentei, começando a pensar, porque meu trabalho, ele é conceitual, eu preciso, ele tem que te dar ele tem que evocar alguma outra coisa, assim, sabe? Eu Uhum. preciso que ele evoque alguma outra imagem mental mesmo. E aí eu fui indo, daqui a pouco eu fiz horizontal e no chão, eu normalmente trabalho no chão. Aí quando eu fui ver ele vertical, eu falei, nossa, parece uma asa, tipo um zoom de uma asa de uma arara. Daí eu falei, tá, é isso, é a arara. Então, e aí a arara, né? Então teve uma coisa meio amazônica, depois desse eu fiz uma onça, meio que sem querer também, só queria pintar um tapete vermelho, e começou a acabar a tinta e se formou uma onça numa floresta. Então, são essas imagens que eu evoco sem projeto, assim, não é que eu saí e falei assim, vou bordar uma asa de uma arara.
Não, eu comecei com uma coisa e acabou acontecendo isso. Uhum. Então, assim, bate com o próprio corpo, os materiais também é importante no meu trabalho. Que incrível. Eu acho muito legal, assim, essa parte do teu trabalho, assim, os detalhes, quando você começa a ver fundo e as fotos que você me mandou para mostrar os detalhes das miçangas e tudo mais, é algo que me chocou. Quando eu vi esse trabalho, eu não imaginei que era seu. Eu fiquei meio surpresa, porque eu já tinha visto o outro, mas eu não tinha visto Sim, esse outro lado. E a gente viu isso no SP Art, né? Para quem não viu ou quem talvez tenha visto. É, e esse lado manual, essa coisa desses símbolos, essa coisa da paisagem, tudo que você traz, é algo que vai transformando o trabalho e criando camadas em cima de camadas e deixando tudo muito mais complexo. E vai sim, construindo essa narrativa que é a tua produção e que vai se dando forma aos poucos, né? sim, isso. E que foi um desafio para mim no começo, porque até de ser entendida, assim, as pessoas não entendiam muito bem o que eu fazia, nem eu entendi. Até hoje, eu acho que eu não sei direito, eu acho que os artistas não sabem muito bem o que eles fazem. Mas porque é mais fácil tu desenvolver não que seja fácil, mas tu conseguir desenvolver um traço seu próprio, né, uma técnica própria. E como o meu trabalho ele vai indo para eu vou respondendo ao que aparece, assim, aos materiais que eu tenho, a uma imagem que eu vi, alguma coisa. Então ele é muito, bem como tu falou, assim, ele é muito, tipo, tu olhou o horário, tu não imagina que fosse meu. E isso para um artista no começo é meio, pô, era legal ter uma marca, né? Era legal ter uma assinatura. Mas eu acho que com o tempo isso vai se sendo parte, vai sendo essa narrativa maior, assim, essa relação também entre as coisas diferentes, entre os materiais. E acho que é bem o que tu falou, vai dando essa complexidade que é o que eu sempre quis, assim. É, e é bem interessante, porque você vai. Eu acho que às vezes nos primeiros anos da produção, você começa a acrescentar diversas camadas, diversos materiais, muitos testes, até você Sim, entender o que faz sentido, o que vai voltando. E aí vai é, criando naturalmente esse repertório da sua produção. sim. É, eu falo assim, ah, para mim vale tudo, mas no fim, meio que vai, eu vou escolhendo alguns caminhos parecidos, sabe? Não é que vale tudo. No fim, eu vou escolher alguns materiais que vão se repetir, algumas formas. Então, Isso por até mais que a gente inconsciente, muitas queira, vezes, né? é, é. E por mais que tu queira, a gente tem os nossos limites, né? Então, Uhum, esses limites vão te dando por onde ir, assim, onde tu consegue, onde tu consegue criar. sim. Gente, eu acho que é meio que. Vamos ficando por aqui, é meio que isso. Não acho que vocês vão ficar também de saco cheio da gente. Ah, foi super Mas legal. para quem tá assistindo, gente, eu queria agradecer muito todo mundo que ficou aqui, todo mundo que vai ver esse vídeo eventualmente. Eu queria te agradecer, Luísa, por essa troca, por essa conversa. E foi ótimo. Eu adorei a gente ficar conversando horas sobre, É. sobre nossas pesquisas. E é isso, gente. Se inscreva no canal para Obrigada, quem não Guarida, eu for. adorei. Ai, obrigada eu por ter topado. E se inscreva no canal para quem não for inscrito, deixa o joinha, deixa um comentário para mim, para Luísa, para o que vocês quiserem, falando bem, falando mal, falando do que quiserem. E sigam a gente no Instagram para ver os próximos convidados e sigam a Luísa para ver aonde ela vai expor, o que ela está fazendo, para dar piteco no trabalho dela, para fazer uns comentários, para acompanhar a produção dela. E é isso, gente. Acho que a gente vai ficando por aqui. Se você quiser falar alguma coisa para encerrar. Não, queria agradecer, foi muito gostoso. Beijo, Um gente. beijo. Até semana que vem.